Hebreus, mais uma vez, capítulo de número 11, verso de número 33. Finalmente nós saímos do 32 e agora vai ser mais rápido, certo? Hoje nós vamos ler Hebreus 11, do 33 até o início do 35. Aproveito para dizer que é uma grande satisfação nós estarmos aqui, para adorarmos ao Senhor juntos. Aqueles que puderam estar aqui presencialmente, aqueles que não puderam, estão adorando conosco também pelas redes sociais e também aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor. O texto no qual nós vamos meditar hoje é a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, que fala sobre os heróis da fé. E agora o autor, ele acelerou o passo e ele vai resumir a história do Antigo Testamento em algumas frases, em alguns acontecimentos. A partir do verso 33, nós vamos ler até o início do 35, ok? Hebreus 11, 33, só até o início do 35. Diz assim a palavra de Deus. Os quais, enquanto nós estamos lendo, procura lembrar alguém do Antigo Testamento que ilustra isso que está escrito aqui, tá bom? Vê se você consegue lembrar de alguém que passou por uma experiência parecida com essa. Hebreus 11, 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E o início do 35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Amém? Vamos orar. Pai amado e Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por mais esta porção da Tua palavra, que acabou de ser lida, Senhor, graças à liberdade religiosa que nós temos aqui no nosso país, Senhor. Liberdade essa que muitos cristãos não desfrutam ao redor do mundo, porque vivem em países onde o Evangelho é perseguido, Senhor. Mesmo assim, eles perseveram em Teus caminhos. Mesmo assim, eles continuam confiando em Ti e Te buscando. Por isso, eles são bem-aventurados. Nós também somos, Pai, porque também continuamos a Te buscar. Com a liberdade religiosa, Senhor, com essa facilidade de buscarmos a Ti. Pai, que essa facilidade não se transforme em comodismo, a tal ponto de nós desprezarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, mas que possamos valorizá-las, Senhor, como esta oportunidade que estamos tendo agora. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, a agir em nosso ser, a nos iluminar e a nos transformar. Pois tudo isso eu peço e agradeço, no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quem pode me dizer qual característica a Bíblia afirma que nós precisamos ter para sermos salvos? Qual característica a Bíblia diz que nós precisamos ter para sermos salvos, para não sermos condenados, para irmos para o céu? Qual é? Mais alguém? Obediência. Glória a Deus. Irmãos, certa vez um carcereiro, ele fez essa pergunta a Paulo. Ele perguntou a Paulo e a Silas: senhores, o que eu devo fazer para que seja... O que eu devo fazer, meninas? O que eu devo fazer para que eu seja salvo? E a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, de acordo com a Bíblia, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé no Senhor Jesus
para sermos salvos. Versículo que eu ia citar e acabei não citando, confirma isso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 dizem que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, ela é necessária, a fé serve para o que é mais importante na existência humana, que é a salvação da sua alma, que é ele não ser condenado, mas ir morar no céu. Então a fé, ela serve para a nossa salvação. Pergunta que eu faço, porém, é: a fé serve apenas para isso? A fé serve apenas para a nossa salvação eterna, para a salvação da nossa alma? Quando eu digo apenas, eu não estou dizendo que é algo pequeno. A salvação da nossa alma é o que de mais importante existe, o que de mais importante há. Mas será que a fé, ela só serve para nós sermos salvos espiritualmente? Ela só serve para nos fazer obter bênçãos futuras depois que nós morrermos? Eu tenho fé hoje para ser salvo depois que eu morrer e pronto. A fé só serve para isso? Ou será que ela serve para outras questões da nossa vida também? Aqui nessa passagem que nós lemos, o autor de Hebreus cita 10 feitos que foram realizados através da fé. E o que nós vamos fazer hoje, irmãos, é procurar entender esses feitos de forma resumida, nós não vamos nos deter muito, e também como nós podemos aplicar o que aconteceu no passado às nossas vidas hoje. Então, são 10 feitos. O que é que eles nos ensinam sobre a fé para as nossas vidas hoje? O que é que a palavra de Deus pode nos ensinar acerca da nossa confiança no Senhor nos dias de hoje? O início do verso 33 mostra que tudo isso que vai acontecer, tudo isso que eles obtiveram por meio da fé. Olha o início do verso 33, diz assim, os quais, ou seja, esses personagens que ele citou no verso anterior, no verso 32, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e muitos outros. Aí no 33 ele diz, os quais, por meio da fé, tararã, tararã, tararã. Né? Então, tudo que vai dizer que eles conquistaram, que eles obtiveram, foi por meio da fé. E o que foi que eles obtiveram? O que foi que aconteceu com eles? Vamos entender, ok? Em primeiro lugar, o texto diz que eles, por meio da fé, fizeram o quê? Tá aí, né? Subjugar. Eu pensei, rapaz, eles memorizaram o texto. Estão falando sem olhar na Bíblia. Né? Aí tem a pesca aqui. Subjugaram reinos. Primeira informação que o autor nos dá sobre essas pessoas é que por meio da fé, eles subjugaram reinos. Subjugar significa derrotar, vencer, superar. E o que foi que eles subjugaram? O que foi que eles venceram? Reinos. Olha que magnífico, irmãos. Olha que impressionante. Por meio da fé, eles derrotaram, não foi favelas, né? Eles derrotaram, não foram escolas só, foram reinos, eles derrotaram reinos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que isso começou com a vitória sobre Seom e Og, do outro lado do Jordão. Ainda no tempo de Moisés, estes dois grandes reinos, eram poderosos reinos, eles foram derrotados pelo povo de Deus na liderança de Moisés. Porém, essas vitórias, elas não terminaram do outro lado do Jordão. Elas continuaram com Josué no livro dos Juízes e alcançaram, irmãos, o maior número, o efeito máximo, na época de um rei chamado Davi. Na época de Davi, o povo de Israel, a terra de Israel, alcançou o seu limite máximo.
Ainda não era o que Deus tinha preparado para eles, mas foi o mais perto que eles conseguiram chegar. Foi da fronteira egípcia até o rio Eufrates. Então foi uma terra muito grande. O povo de Israel conseguiu derrotar, subjugar muitos reinos. E o que é que isso se aplica às nossas vidas hoje, irmãos? Como é que nós não lutamos mais hoje contra reinos humanos, contra reinos terrenos, não é verdade? Como é que isso pode se aplicar na minha vida e na sua vida hoje? Para onde é que eu olho? São muitas mãos levantadas e eu não sei, né? Irmãos, eu creio que uma das aplicações que nós podemos tirar daqui é em relação a territórios locais que hoje se encontram debaixo do poder das trevas. E nós, pela fé, podemos subjugar esses lugares. Nós podemos mudar a liderança desses lugares das trevas para a luz. Não da mesma maneira que eles fizeram, porque eles fizeram através das forças das armas físicas. Foi da espada mesmo. Nós não. Nós podemos subjugar o reino das trevas através das armas espirituais, através da oração, do jejum, da palavra de Deus. Então, será que nesse momento você pode pensar em algum território, em algum lugar, em alguma região física, onde quem está reinando é as trevas, mas você, pela fé, pedindo sabedoria a Deus, pode ser usado para subjugar este lugar? É bem possível que você tenha pensado em algum lugar onde hoje as trevas estão reinando, onde o inimigo é que está governando, mas você, como guerreiro de Deus, como guerreira de Deus, pode chegar nesse lugar e destronar Satanás, não com a nossa força, mas com a força do Senhor. Então, primeira informação que ele dá é que eles subjugaram reinos. Em segundo lugar, vai dizer que eles praticaram a justiça. Praticaram a justiça. Terça-feira nós meditamos em um versículo da palavra de Deus que diz que Abraão recebeu a justiça de Deus pela fé. Já aqui vai dizer que eles praticaram a justiça por meio da fé. Então, por meio da fé, existe uma justiça que pode ser recebida, e por meio da fé, existe a justiça que deve ser praticada. Então, quando eu recebo a justiça de Deus, eu me torno aquilo que Ele quer que eu seja. Quando eu pratico a justiça, eu torno o ambiente no qual eu vivo aquilo que Deus quer que ele seja. Então, uma coisa é eu receber a justiça de Deus para mim. Outra coisa é eu praticar a justiça de Deus onde eu vivo. Praticar aqui tem a ideia de estabelecer, fazer a justiça de Deus acontecer em um ambiente. Nós vivemos em um mundo muito injusto. As injustiças acontecem o tempo todo, em todos os níveis. Porém, aqui diz que pela fé eles praticaram a justiça. E o que eu achei interessante, irmãos, é que depois de que vem a informação de que eles praticaram a justiça. Qual é a informação anterior? O que foi que aconteceu com eles? O que foi que eles fizeram antes disso? Acabamos de ver. Eles subjugaram reinos, ou seja, eles adquiriram terra, eles adquiriram poder. Depois disso, eles praticaram a justiça. Pastor, por que isso é interessante? Porque normalmente é o contrário que acontece, irmãos. Quando o ser humano adquire força, quando o ser humano adquire poder, o que menos o preocupa é a justiça. Pelo contrário, impera a injustiça, onde o ser humano obtém poder. Um exemplo disso
Você vê quando os portugueses chegaram no Brasil, quando eles subjugaram o Brasil, quando eles fizeram do Brasil uma colônia, porque é muito errado dizer que eles descobriram o Brasil. O Brasil não estava perdido. Eles colonizaram o Brasil, subjugaram o nosso país. E a partir daí, o que foi que nós vimos? Com escravos, com índios, com outras pessoas. Justiça? Os portugueses fizeram justiça aqui no Brasil? Pelo contrário. Eles cometeram toda sorte de atrocidades, de injustiças, de imoralidades, porque é assim que o ser humano age. A gente vê isso também na política. Quanto mais poder um político adquire, menos ele se preocupa com as pessoas, menos ele se preocupa com o povo, menos ele se preocupa com leis que vão trazer benefício para a população. Infelizmente, essa é a realidade no mundo, né? Essa é a realidade lá fora. Mas não com a gente. O crente, ele não adquire poder para piorar o ambiente. O crente adquire poder para melhorar, para transformar para melhor. É assim que tem que ser. Pois não, senhor. Não, subjugar é você se colocar sobre alguém. É você vencer, você derrotar aquele povo. Sobre reinos. Então, depois que o texto diz que eles subjugaram reinos, eles estabeleceram justiça naquele lugar que eles conquistaram. E nós temos que seguir essa sequência, irmãos. Quando Deus coloca você em alguma autoridade, quando Deus coloca você como supervisor de alguma coisa, como líder de alguma coisa, o meu interesse e o teu interesse tem que ser esse aqui. Eu vou estabelecer a justiça naquele lugar. Eu vou praticar a justiça naquele ambiente sobre o qual Deus me colocou. Nós sabemos que, infelizmente, a vontade da carne é outra. É o contrário dessa. Mas o crente não. O crente, ele entende que nós somos apenas mordomos. Nós não somos donos de nada. Viu? Vamos entender isso. O mordomo, ele não é o dono da casa. Ele é o administrador. Então, tudo agora que você pensa que é seu, saiba logo que não é. A gente diz, a minha roupa como forma de falar. Mas a roupa não é nossa, o corpo não é nosso, a família não é nossa. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Nós somos o quê? Mordomos, administradores. E tem que ser como Ele quer, e não como eu quero. Amém? Então, eles praticaram a justiça. Que nós façamos o mesmo, onde nós estivermos. Terceiro lugar, outro feito importante dos personagens do Antigo Testamento é que eles obtiveram promessas. Eles receberam promessas e eles, pela fé, obtiveram as promessas. Alguém lê para mim o capítulo 6, verso 15. Hebreus 6 e 15. Enquanto eu bebo água. Glória a Deus. Aí está falando, se referindo a Abraão. Abraão. E aí diz que depois de esperar com paciência, olha o caminho, não é instantâneo, obteve Abraão a promessa. São as mesmas palavras lá de Hebreus capítulo 11, verso 33. Obtiveram as promessas. Aí eu pergunto, irmãos, qual foi a promessa que Abraão obteve? Foi a promessa de morar no céu? Esse versículo está se referindo à promessa de ser salvo espiritualmente? Ou está se referindo a algo terreno que Abraão recebeu? Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui.
Ok? Quarto lugar, fecharam a boca de leões. Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir aqueles vídeos sobre animais selvagens. São vídeos muito fortes, né? Acho que tem no Instagram, tem nas redes sociais. E aí alguns desses vídeos, alguns são muito fortes, mas você vê que os animais, eles não devoram uns aos outros por maldade. Eles fazem isso porque eles precisam, é a alimentação deles, é para sobreviver, né? Não é como o ser humano que mata outro ser humano por maldade, com requintes de crueldade. Os animais não, eles devoram outros para sobreviver. E é algo muito forte ver um animal matando outro animal. E eu já assisti alguns vídeos nos quais os leões caçam outros animais e matam. E é interessante o instinto que o leão tem de ir logo aqui na jugular do outro animal, né? Parece que ele é ensinado, ele vai aqui, ele vai no pescoço e ele aperta o pescoço e segura até o animal não se mexer mais. Então, o leão, ele é muito impressionante por várias características. Ele tem uma grande juba, né? Ele corre rapidamente, ele é muito forte. Mas talvez a parte do corpo do leão que é mais forte é a sua boca, né? Através da boca ele mata outro animal e depois devora esse outro animal. Só que aqui diz que pela fé fecharam a boca de leões. Animais temíveis, animais grandiosos, tiveram as suas bocas fechadas por personagens bíblicos através da fé. Quem lembra de um exemplo de personagem bíblico que fechou a boca de um leão? Daniel é um exemplo, né? Talvez seja o mais conhecido, né, Osani? Através da sua fé, da sua fidelidade a Deus, ele rejeitou parar de orar ao seu Deus. E aí ele foi lançado na cova dos leões, mas aí o anjo do Senhor apareceu e fechou a boca dos leões por amor a Daniel. Mas teve outros personagens também. Irmão Messias. O Verado está todo atarentado aí. Não, Pastor Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para você, porque eu queria entender mais. Eu conheci um pastorzinho bem pequenininho hoje, ele batia mais ou menos aí no seu peito aí. Aí ele me disse, lá no começo, em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Aí ele falou para mim que quem pecou não foi a Eva, foi o Adão. Eu dei a minha resposta para ele, porque o que eu achava. Só que eu queria saber de você, para mim entender melhor. Pois bem. A minha opinião que eu dei para ele foi que, para mim, os dois pecaram, né? Mas eu queria saber de você. Pronto, resolvido o assunto. Realmente os dois pecaram, Messias. A responsabilidade era do homem, mas a mulher tinha conhecimento da vontade de Deus. Tanto é que ela falou para a serpente, né? Então ela pecou e ele pecou também, os dois pecaram. É que ele ficou teimando, que ele disse que só quem pecou foi o Adão. Amém. Os dois, eu creio que os dois pecaram. Pois bem, entendido, Messias? Entendido? Eu concordo com você, eu creio que os dois pecaram. Apesar da responsabilidade maior ser do homem, ser de Adão, tanto é que Deus o procura, né? Outro personagem bíblico que calou a boca de leões. Vocês foram pesquisar, não foi? Enquanto eu estava conversando ali, né? Davi também. E teve outro. Sansão, muito bem. Então esses são os que eu lembrei.
Já pensou, rapaz, a gente às vezes fica com medo de um pitbull, né? Pitbull a gente passa longe dele, porque você fica pensando, o que eu faço? Não, pinche também é demais, né? Ficar com medo de pinche, se você fizer assim, ele morre do coração. Agora imagina um leão que é muito maior, né? E alguém ter força, ter coragem para vencer um animal daquele. É algo realmente que acontece somente com o poder de Deus. Mas hoje, irmãos, nós também somos libertos. Nós também podemos fechar a boca de leões. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que foi liberto da boca do leão. E ele não está falando de um leão literal. Paulo está falando que ele foi liberto de uma ação maligna, de um propósito do inimigo para ele. Era um julgamento, inclusive. E ele diz, Deus veio a meu favor e eu fui liberto da boca do leão. Então, nós também somos libertos da boca do leão, né? Aquele leão que ruge ao nosso redor procurando nos devorar. O tempo todo, Deus está nos libertando, nos dando vitória também desse leão. Sunamita. Os mártires do Coliseu também, né? Tem relatos, né? Sim, aí já é mais história. Já é mais história, né? Depois, da Bíblia. Depois do tempo bíblico. Pronto. Mas é algo realmente que marca muito. Mas eu acredito que acontecia, né? Sim, realmente, acontecia. Que com eles certeza. eram expostos, alguns eram devorados, né, pelos leões e outros eram Sim. livres. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima quinta. Para que a fé serve também, né? Além de nos dar vitórias. Então, em quinto lugar, não vou me demorar muito em cada um, a gente está procurando entender de forma geral, eles extinguiram a violência do fogo. Extinguir aqui, a violência significa a força, o poder. Nós sabemos que o fogo ele tem um poder muito grande, ele destrói casas, ele destrói florestas. Até o ferro, o fogo é capaz de destruir. Mas os personagens bíblicos fizeram isso. Quem na Bíblia passou por algo semelhante a isso? Vocês sabem, né? Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. A Sara soprou para a Suiane, foi? Foi a Raimunda. Então, os três amigos de Daniel, eles se recusaram a se prostrar diante da imagem, vocês conhecem a história. E aí o rei deu uma segunda oportunidade, ficou furioso com eles. E eles disseram, rei, não precisa nem a gente responder. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, não tem problema. Diante da sua imagem, a gente não se prostra. Nem que a gente entre nesse fogo aí. Eles entraram, foram lançados no fogo. A pessoa que jogou morreu devido à alta temperatura. A fornalha estava sobremaneira acesa, mas havia com eles um quarto ser, um quarto homem. E aí eles venceram a violência do fogo. Hoje a gente poderia falar da violência da chuva, né? Quantos crentes aí não têm recebido livramento de águas, de desastres naturais ou até de castigos que o ser humano coloca sobre a gente e a gente consegue escapar, a gente consegue sair ileso daquilo. Sexto lugar, diz que eles escaparam ao fio da espada. Literalmente, irmãos, isso significa que eles fugiram da boca da espada. Fio é boca. É como se a espada fosse um predador que já estava ali bem pertinho, com a boca aberta, já para matar o servo de Deus, e aí eles conseguiram fugir ao fio da espada. Nós podemos pensar em vários personagens que estavam com a sua vida ameaçada pela espada, mas conseguiram fugir dela. Hoje seria mais ou menos como levou tiro, mas saiu ileso. Escapou das balas, né? Deus é capaz de fazer isso, irmãos, com a gente? Quantos crentes nós ouvimos por aí, ou até antes de se converter, foi baleado, mas não morreu, depois se converteu, ou a bala não acertou. Uma vez eu ouvi a história de alguém que tinha um Novo Testamento aqui, no peito, e aí a bala atingiu o Novo Testamento,
e não atingir o corpo da pessoa, né? Então, Deus também pode fazer isso por meio da fé. Em sétimo lugar, o texto diz que da fraqueza eles tiraram força. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e parece que a Bíblia se contradiz. Como é que da fraqueza alguém tira força? A gente tira força da força. Mas como é que de 0 a gente tira 3? Não tem como, do nada eu tirar alguma coisa. Da fraqueza, eles tiraram força. Mas a vida cristã não é assim? Às vezes parece que não vai dar em nada, às vezes parece que a gente já está derrotado, parece que a situação já chegou ao fim, e de repente algo acontece, uma superação vem, um milagre ocorre, da fraqueza, daquele momento de humilhação, de dificuldade, a gente recebe força, a gente recebe ânimo, a gente recebe poder. Um grande exemplo na Bíblia disso foi Sansão. Quando a gente fala em força, a gente já lembra de Sansão, aquele homem do cabelo grande que não cortava o cabelo, e aí que partia um leão no meio, como se parte um cabrito, desobedeceu a Deus, fez o que não deveria ter feito, foi disciplinado por causa disso, perdeu a visão, mas aí no último momento da sua vida, ele diz: ó Deus, dai-me força, só mais esta vez. Irmãos, naquele momento de fraqueza, Sansão se tornou forte novamente. O apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Olha como as coisas de Deus são, irmãos. Quando a gente pensa que está tudo bem, quando a gente se sente forte, aí a gente escorrega, leva uma queda, uma rasteira, aí dá certo. Aí chega lá e não dá. Outras vezes, quando a gente se sente bem fraquinho, né, só o caco, Senhor, olha para mim, tem misericórdia. Aí a gente é revestido de força, de poder, a situação se transforma. Da fraqueza, eles tiraram força. Gideão se considerava o menor da sua casa. Foi o que Deus disse para ele: vai na tua força, ó Gideão. Então assim é a vida do crente, irmãos. Muitas vezes Deus permite que nós nos sintamos fracos, para que a gente venha perceber que o poder não é nosso, o poder é dele. E muitas vezes no ministério mesmo, quando a gente menos pensa que algo vai acontecer, que algo vai dar certo, é ali que Deus opera. Né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, eu creio que essa é a experiência de todo crente. Quando a gente acha que está tudo bem, tudo nos conforma, aí Deus nos humilha. Mas quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Exatamente, outra expressão bíblica que mostra um contraste. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A gente sabe que qualquer número multiplicado por 0 é 0. Né? Então, não tem nenhum vigor. Como é que ele vai multiplicar a força ao que não tem? O certo seria ele acrescenta força ao que não tem. Não, ele multiplica mesmo. Porque ele é o dono da matemática, ele faz o que ele quiser. Né? Não é de pouquinho em pouquinho, ele bota muita força de uma vez. Você não tinha nada, agora você vai do 0 ao 1000 em questão de segundos. Esse é o nosso Deus. Além disso, o texto diz que eles fizeram-se poderosos em guerra. Irmãos, não diz que eles já eram. Diz que eles se fizeram durante a guerra. No esporte a gente vê muito isso. A gente vê um time e aí a gente já diz, esse time aí vai ser derrotado. Mas durante o momento do esporte, aquele time se sobressai, ele pega força de onde não tem. Durante a guerra, ele se torna forte.
Então foi mais ou menos isso que aconteceu muitas vezes, irmãos. Um guerreiro, o exército de Israel mesmo, estava perdendo. De repente uma palavra vinha, um sacerdote vinha, uma visão, uma profecia. O povo se animava e durante a guerra eles recebiam a vitória. Então é por isso que muitas vezes Deus vai permitir guerras na nossa vida. É para que durante aquela batalha, aquele momento difícil, a gente receba a superação de Deus e venha a derrotar aquele inimigo, né? Então, durante a batalha, eles se fizeram poderosos. Talvez você está passando por uma guerra, por uma batalha, saiba que durante esse momento, Deus pode fortalecer você, de tal forma que você consiga vencer essa situação. Em nono lugar, o texto diz que eles puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Interessante como a Bíblia fala em guerra, em batalha. Muitas vezes é para ilustrar a vida do crente. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Essa palavra exército significa acampamento. Então, a ideia que nós temos aqui é que o inimigo estava acampado ao redor de Israel. Estava lá só esperando, porque antigamente as guerras eram feitas assim. O inimigo vinha de longe e ele sitiava o outro país, a outra cidade, até que aquele outro país desistisse. Então, muitas vezes, o exército de estrangeiros estava acampado, com suas barracas ali no território de Israel. Mas eles foram postos em fuga, foram colocados para correr. Hoje é mais ou menos como se o inimigo estivesse perto de você, ou alguém, e aí você pensa, eu não vou conseguir suportar isso. Eu não vou suportar essa situação. Está muito perto, está muito próximo, como se estivesse acampado ao seu redor. Mas, de repente, acontece algo e o inimigo tem que sair. Tem que mudar de lugar, né? Tem que ir para outro setor da empresa. Aí você não entende, mas é isso que acontece, né? Pela fé, pela sua perseverança, pela sua confiança em Deus, Deus colocou em fuga o exército inimigo, o exército estrangeiro. Então, continua na posição, continua confiando no Senhor. Se Ele permitiu, é só até você suportar. Quando você não suportar mais, o próprio Deus vai afastar da sua vida aquilo que não agrada. E aí, para concluir, ele diz que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Interessante, o texto não diz que mulheres receberam os seus enfermos, os seus doentes, que já é algo que deixa as mães preocupadas. O texto diz que eles receberam os seus mortos. Já não tinha mais jeito, já não tinha mais saída, já não tinha mais solução. Para nós, mas para Deus, até para a morte tem jeito. Tem uma frase que diz, só não tem jeito para a morte, vírgula, para nós. Para Deus, até para a morte tem jeito. Eu ainda creio que eu vou ver, irmãos. Eu ainda vou ver um funeral ser interrompido por uma ressurreição. Eu creio. Eu já orei algumas vezes, eu vou continuar orando. Não vou determinar, não. Mas eu vou dizer, Senhor, se for da tua vontade, que ele se levante agora. E eu vou orar com o olho aberto, né, para ver a pessoa se levantando. É sério, irmãos, eu tenho esse desejo. Eu creio que isso pode acontecer, né? E eu creio que Deus ainda vai me fazer ver isso. Uma ressurreição física aqui na terra. Eita glória! Quem pode citar um exemplo bíblico de mulheres que receberam os seus mortos pela ressurreição? Marta e Maria receberam o seu irmão. Muito bem, Raimundo. Quem mais? Sunamita, através do profeta, outra sunamita, né? Através do profeta Eliseu. Teve um antes. A viúva de Sarepta, através do profeta Elias. A viúva de Naim. Filha de Jairo. Aí foi um homem, né?
Aqui está falando de mulheres, mas é uma ressurreição também. Glória a Deus. Então, irmãos, esses são os feitos, 10 feitos citados pela Bíblia. E o que é que nós vemos aqui, irmãos? O que é que está acontecendo nesses 10 acontecimentos? Aqui nós vemos que a fé está sendo usada para conseguir vitórias. Vitórias estão sendo obtidas através da fé. Ficou claro isso aí? São 10 vitórias, sim ou não? Sim ou não, igreja? As vitórias estão sendo obtidas. A pergunta é, que tipo de vitórias estão sendo obtidas aqui, nesses 10 relatos resumidos, por meio da fé? Que característica você resumiria esses 10 relatos? Foram vitórias o quê para você? Improváveis. Muito bem. Poderíamos dizer também extraordinárias, né? Incomuns seria outra palavra. Porque, irmãos, aqui não tem nada, nenhuma desses relatos aqui, fala de algo comum, de algo natural, de algo que se vê todo dia. Se fechar a boca de um leão, isso é algo extraordinário. Você receber a ressurreição de um morto, isso é algo extraordinário. Você estar fraco e de repente você receber força, isso é algo extraordinário. Então, eu diria que essas vitórias, elas foram alcançadas de forma extraordinária. E a pergunta, irmãos, que nós devemos fazer a nós mesmos é, nós esperamos que isso aqui aconteça nos dias de hoje? Nós esperamos orar e algo extraordinário acontecer? Porque, irmãos, qual é a nossa tendência? É irmos nos acostumando com o natural. É irmos nos acostumando com o que é comum, com o que é ordinário. Nós vamos nos acostumando com aquilo e nós não esperamos mais coisas surpreendentes. Infelizmente, irmãos, essa é a nossa tendência, né? Por isso, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo para todo? Ou será que Deus mudou? Deus é que nem a gente, que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais fraco? Ou Ele continua o mesmo? O poder de Deus é o mesmo de quando essas coisas aconteceram. Coisas extraordinárias continuam acontecendo nos dias de hoje e nós temos que continuar aguardando, esperando, tendo a expectativa, pedindo a Deus, orando, para que coisas incomuns ocorram, irmãos. Teve um grande servo de Deus do passado chamado William Carey. Ele é chamado de o pai das missões modernas. O apóstolo Paulo foi muito usado no passado para evangelização, e esse homem recentemente foi usado também. Ele foi para a Índia, ele foi para outros países, ele traduziu a Bíblia em vários idiomas. E tem uma expressão dele que eu sempre guardei muito comigo. Ele diz, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Espere que Deus faça grandes coisas e faça, em nome de Deus, grandes coisas também. Porque Deus é grande. Então, o que eu vou esperar de um Deus grande? Vou esperar coisas grandes de Deus. Se Ele não faz, muitas vezes é porque não é o propósito dEle, ou porque eu não estou tendo fé suficiente. Mas Ele é poderoso para fazer. Então, eu vou esperar uma cura, eu vou esperar uma vitória, uma porta aberta, eu vou ter expectativas sobre isso. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina a ter. Amém? Pois não, Raimundo. Cadê o microfone para todos ouvirem? Paulinho, bora, Paulinho. Vamos trabalhar, Paulinho. Não é folga, não. Oi.
pastor falando aí sobre, em termos de fé, sobrenatural, né? Eu me veio à memória agora um vídeo que eu estava vendo, que a mãezinha tinha recebido um atestado de óbito do bebê dela, né? E ela colocou aquele bebê morto no peito dela e ela começou a orar fervorosamente. E ela orando fervorosamente e o filho dela começou a chorar e os médicos tudo apavorado correu para atender aquela criança, né? Olha como é que é a oração, a fé, né? Sobrenatural de Deus, né? Exatamente. Ela olhou para Deus e pensou, Deus pode, e eu vou buscar, né? Eu creio que teve também a Cassiane, ela recebeu um atestado de óbito, né, quando era criança, recém-nascida, e vários outros casos. Eu creio, irmãos, eu creio. Nós devemos ter essa expectativa de que coisas extraordinárias aconteçam. Não é determinar, exigir que Deus faça, mas saber que Ele pode. E eu vou orar, e se for da vontade dEle, vai acontecer. É algo sobrenatural, incomum, vai acontecer. Outra característica que eu vejo dessas vitórias é que elas foram obtidas tanto para eles mesmos, como também para os outros. Pois não, Sunamita? Ó, e Paulinho agora acordou, menino. Eu tinha feito até uma anotação aqui logo no começo da aula, né? Que a fé pode-se dizer que ela é a confiança em Deus somada da atitude, da nossa atitude, né? Sim. Muitos desses relatos aqui, eles vão falar de trabalho, eles vão falar de esforço. Algumas palavras aqui subjugaram da ideia de alguém que trabalhou na batalha. Então, envolve a nossa parte. Deus tem o mesmo poder, igreja. Então, se nós estamos vendo menos milagres hoje, não é porque Deus mudou, é porque o ser humano tem mudado, né? A atitude tem mudado, a expectativa tem mudado. O avanço tecnológico é algo muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele vem trazendo um comodismo no ser humano, inclusive espiritual. E nós temos que ter cuidado com isso, para continuarmos esperando em Deus, expectativa de que Deus faça algo. Nós sempre temos que acordar, irmãos, né, dizendo, Senhor, esse dia é teu, e se preparar para o que Deus pode fazer. Vai que aquela oração que você está fazendo vai ser respondida naquele dia. Então, você tem que esperar por isso, ter essa expectativa, né? E aí, essas vitórias, elas também foram obtidas para eles mesmos e para os outros. É outra característica dessas vitórias. Foi o caso de Elias. Porque aqui diz que as mulheres receberam os mortos pela fé. Mas não quer dizer que foi a fé delas. Porque no caso da viúva de Sarepta, ela não tinha uma fé de quem achava que o seu filho ia ressuscitar. Mas Elias tinha. E Elias, o profeta, é usado para devolver o filho àquela mulher. Então, irmãos, a fé que nós temos, ela vai servir para nós, mas ela também vai servir para alguém que muitas vezes está sem fé. E a nossa fé vai servir para essa pessoa, não apenas para nós, mas também para os outros. Então, isso é algo maravilhoso em relação à nossa confiança em Deus. E aí, para concluir, eu creio que essas vitórias, elas também foram obtidas para além da questão da salvação. E aí entra a pergunta que eu fiz no início. A nossa fé, ela serve apenas para a salvação da nossa alma? E aqui nós vemos que não. Por quê? Porque aqui nós vemos vitórias que foram alcançadas nesta vida, para os assuntos práticos da vida, em relação ao filho, em relação à batalha, em algo material, em algo físico. Então, a fé, irmãos, ela também vai servir para os assuntos do dia a dia, para os nossos assuntos cotidianos. O problema é que, às vezes, nós queremos transferir a fé só para a salvação. Aí a gente vive a nossa vida comum sem fé. Vai trabalhar e acha que a fé não precisa estar no trabalho. Nas coisas diárias, irmãos, nós temos que exercitar também a nossa confiança em Deus. Eu não estou dizendo que agora a gente vai confiar em Deus e Ele vai nos dar prosperidade e Ele vai curar todas as nossas doenças ou a gente vai ser melhor do que os outros no trabalho, não.
que eu estou querendo dizer é que quando nós orarmos, quando nós confiarmos, nós também vamos ver respostas em áreas práticas da nossa vida. Então, no trabalho, vamos colocar a nossa fé. Vou trabalhar, vou exercer uma função aqui na empresa. Não sou eu, é Deus. Senhor, me ajuda. Né? Na área física, na prática do esporte, irmãos. Parece algo, na prática do esporte, sim. Na prática do esporte, nós temos que exercitar a nossa fé em questões cotidianas. Por falar nisso, há quem ache que nós não devemos envolver fé em questões esportivas. Né? Tem gente que acha. Mas se você tem acompanhado o técnico de futebol da nossa cidade, do time da nossa cidade, Maracanaú, que é o Maracanã, você vai ver que ele discorda disso. Eu acho que eu até compartilhei, eu compartilhei hoje um vídeo no qual, no jogo de ontem, o técnico chamado Júnior Cearense, ele demonstra a sua fé durante o seu trabalho. Porque ele é técnico de futebol do time aqui da nossa cidade. Eu não sei qual é o cristianismo que ele pratica. Eu tentei até pesquisar, mas eu não encontrei nada. Eu não sei de qual igreja ele é. O que eu sei é que na hora dos pênaltis, no último pênalti que o time ia bater, fizeram um vídeo dele. E aí nesse vídeo ele está dizendo para Deus: eu vou confiar em Ti, Senhor. Eu vou confiar em Ti. Ele até diz assim: eu não vou nem olhar, Senhor. Eu não vou nem olhar, eu vou confiar em Ti, Senhor. Eu sei que Tu estás comigo. E aí, eu não sei se é o time do Maracanã ou se é outro time que bate. O que eu sei é que a vitória veio para o time da nossa cidade, algo que nunca aconteceu. Passou de uma fase, algo incomum, né? Passou para a terceira fase da Copa do Brasil. Ganhou uma premiação de quase 5 milhões de reais. Dá até para fazer o estádio agora, tomara que seja usado para isso, né? E aí, o time estava na Série C, quando ele chegou, e agora já está na Série A do Campeonato Cearense, na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, o vídeo mostra também ele, após a partida, andando no campo e dizendo, com as mãos levantadas, dizendo em lágrimas, dizendo para Deus: Deus, você foi a melhor escolha que eu fiz. Você foi a melhor escolha que eu fiz. Creio que ele tomou alguma decisão na vida dele, ele se colocou à disposição de Deus, ou aceitou Jesus, eu não sei. Eu não conheço, queria até conhecê-lo, para poder fazer uma entrevista com ele, para o nosso canal aqui na igreja, né? Mas, quem sabe, um dia vem essa oportunidade. O que eu estou dizendo, irmãos, é que no dia a dia dele, ele procurou trazer a sua fé. Ele colocou a sua fé no seu trabalho, naquilo que ele estava fazendo. Ele chamou Deus para fazer algo, ele não exigiu, ele confiou no Senhor. E a pergunta é: e nós? No nosso dia a dia, você não trabalha ainda, mas você estuda. Quando a aula vai começar, por que não orar pedindo a Deus: Deus, me ajuda a entender, me ajuda a absorver o máximo possível, antes de uma prova, colocar ali a sua confiança no Senhor. Eu sei que vocês já fazem isso, é só lembrando. No trabalho, em tudo aquilo que nós fizermos, nas questões práticas da vida, irmãos, vamos trazer a fé para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Não vamos pensar que é apenas para a salvação futura, não. A fé é para agora. Deus tem vitórias para dar ao seu povo, em áreas práticas do nosso dia a dia. Antes de fazermos qualquer coisa, irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos entregar aquilo ao Senhor, vamos dizer: Senhor, faz algo extraordinário em mim, faz algo extraordinário através de mim. Eu vou aqui mexer umas tintas, me ajuda, Senhor, a acertar. Eu vou aqui dar uma aula no colégio, me ajuda a dar uma boa aula a falar de Ti. Eu vou praticar um esporte, me ajuda a Te representar nesse esporte, para que pessoas vejam e se interessem pelo Senhor. Então a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a fé não serve apenas para o futuro, a fé serve também para o presente. Que possamos aplicar a nossa fé às coisas do dia a dia. E não apenas isso, vamos esperar
grandes coisas de um grande Deus. Porque é um grande Deus que nós estamos servindo. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos pedir que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra nos nossos corações. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós te invocamos para te agradecer por esta porção da tua palavra, que nos anima, Senhor, que nos desafia, que nos mostra o norte, que nos mostra a direção, Senhor, como nós devemos viver nesta terra. Senhor, eu creio que há tantas vitórias que nós podemos alcançar, Senhor, e nós não temos alcançado, porque não temos exercitado a nossa fé, como, Senhor, personagens do passado fizeram. E está registrado aqui, Senhor, não é só para mostrar que eles conseguiram, é para nos dar o exemplo, é para ser um espelho para as nossas vidas. Perdão, porque muitas vezes nós só queremos vestir a capa da fé quando estamos vindo para a igreja, Senhor. Mas não, a fé deve ser algo que habita dentro de nós em todos os momentos. Em tudo aquilo que fizermos, Senhor, das coisas mais complexas às mais simples, que nós possamos nos entregar a Ti, confiar em Ti, e assim, Senhor, nós alcançaremos mais vitórias na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, na sociedade, onde quer que nós estejamos, na escola, na faculdade. Nos ajude, Senhor, a demonstrarmos que confiamos em Ti em todos os momentos da nossa vida. Abençoa a Tua igreja, Senhor. O Senhor sabe quem está precisando de cura. O Senhor sabe quem está precisando de uma porta aberta, de uma transformação na família. Senhor, da conversão de alguém, o Senhor sabe. E eis-nos aqui, Pai, para continuarmos Te buscando, confiando no Senhor, praticando a justiça na nossa vida. Vem nos ajudar. Entregamos este final de semana também em Tuas mãos, pedimos a Tua proteção. Obrigado, Senhor, porque temos visto as coisas se acalmando mais. Nós pedimos que o Senhor continue agindo, Senhor, trazendo paz, trazendo tranquilidade à nossa comunidade. Senhor, tocando no coração dos nossos, protegendo também fisicamente, Senhor, a vida deles. Nós também oramos por isso. Senhor, as programações da igreja neste final de semana, venha abençoar os ensaios, Senhor, que forem acontecer, culto das mulheres no próximo sábado, Senhor, que seja uma bênção, que o Senhor fale aos nossos corações, e também no domingo, Pai, o nosso culto da família, que mais uma vez, Pai, o Senhor continue tendo misericórdia de nós e nos agraciando mais e mais. Nos despede agora para os nossos lares em paz, debaixo da Tua segurança. É o que eu peço e agradeço, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe.